Olá, eu sou Samantha Lodge e nós estamos aqui no Vozes de Prudente. Olá, meu nome é Elber Guedes e hoje estamos aqui para discutir cidade, memória e convidamos a Valentina Romero, diretora do Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, para bater um papo conosco. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, me sinto muito honrada. Valentina, eu queria começar perguntando, para além de ser a diretora do museu, que é super importante para nós, entender um pouco a história da cidade, né? Queria entender um pouco quem é a Valentina para além do museu, como que começou essa sua trajetória, né, dentro do museu. Bom, eu sou a Valentina, sou pedagoga, formada aqui pela universidade, sou funcionária pública municipal concursada há 29 anos e a minha chegada ao museu, eu falo que a gente sempre teve uma ligação, né? Porque eu descia do ônibus na frente do museu para subir para a Unesp, então eu passava todos os dias ali. E depois acabei indo para o museu para fazer um curso sobre a história da cidade e fui convidada pelo antigo diretor, o Ronaldo Macedo, para compor o corpo técnico do museu por conta da formação. Eu já havia me formado em pedagogia e estava fazendo história. E aí ele me convidou e estou aqui. Valentina, e o que é memória para você? E qual a importância da memória para uma cidade? Eu sempre costumo dizer que memória, que a gente pode, né, Valentina, costumo dividir a memória em duas, né? Tem a minha memória pessoal, da minha construção de vida, do que eu sou, da minha família, né, de quando eu nasci, enfim, a minha construção enquanto Valentina. E tem a memória coletiva, que é a memória da cidade, a construção das cidades, dos povos, das civilizações. É a memória que é feita coletivamente, que é o que a gente precisa dar importância, né, e ouvir, escutar, para entender o desenvolvimento, seja da cidade, das civilizações, do mundo, né. Eu acho que a memória ela é a construção coletiva dos povos, né. Eu acredito que é essa e a importância que ela tem para que a gente entenda, né, essa evolução e daqui, da onde estamos para onde vamos, né. A gente sempre escuta as pessoas falando que Prudente sempre foi como é hoje, né? E estamos aqui com a Valentina, diretora do museu, e lendo alguns documentos, eu descobri recentemente que Prudente foi Alto do Tamanduá. Isso. Dentro do museu vocês têm esse acervo, queria que Sim. você contasse um pouco para nós sobre essa mudança, né, que se fez para o nome de Presidente Prudente, e antes era o Alto do Tamanduá. As pessoas acham que a cidade já nasceu assim, né, como Presidente Prudente, enfim. Mas, na verdade, existe toda uma trajetória, toda uma história, toda uma construção de memória, né. Nos primórdios, né, quando ainda os povos originários habitavam essa região, ele era conhecido como Alto do Tamanduá pela característica do relevo mesmo, né? Ele parecia um grande tamanduá. Então, quando se começou a dizer aquela região, né? Aquela região, para se localizar, era como a forma que os povos originários chamavam aqui, de Alto do Tamanduá. E permaneceu durante bastante tempo e depois foi tendo outros nomes até chegar a Presidente Prudente, como Patrimônio do Veado, pela quantidade de veados que tinham aqui na região, inclusive o córrego do veado ali próximo ao museu, que corta o Parque do Povo, em homenagem à quantidade desses animais. Era uma mata atlântica, né? E depois Patrimônio da Anta, que também é em homenagem à grande quantidade de antas que aqui habitavam. Presidente Prudente, na verdade, a cidade incorpora o nome da estação. A estação nasce Presidente Prudente de Moraes por uma lei federal, né? A Estrada de Ferro Sorocabana ganhou a concessão para abrir os ramais da Boca do Sertão, de Botucatu até o Mato Grosso, e junto com essa concessão veio essa lei de dar nomes aos ramais de ex-presidentes.
Então, por isso, presidente Epitácio, presidente Prudente, presidente Venceslau, regente Feijó, eram nomes, era uma lei federal que exigia. E os patrimônios que cresciam em volta aos ramais, acabavam incorporando os nomes da estação conforme eles iam ganhando a emancipação política, né? Por isso, o Prudente de Moraes nunca esteve aqui. Até porque quando a cidade ganhou o nome dele, ele nem vivo mais estava, né? Então é importante dizer o porquê ela chama Presidente Prudente, né? Ela não nasceu Presidente Prudente. Uhum. Valentina, e quando eu procuro alguma coisa sobre a história da cidade, eu encontro pouquíssimos registros, inclusive dos povos originários, sim, que estavam aqui, sim, na chegada aí da ferrovia. Sim. E quais são os principais? Vamos contar para o pessoal que está nos assistindo quem são esses povos que estavam aqui. A gente, até por um trabalho, uma pesquisa feita aqui pela Unesp, né? Existiam 3 etnias que habitavam essa região: os caigangues, os chavantes e os caiuás, né? Inclusive, muito antigamente, né, a Energisa hoje se chamava Caiuá, né? E era em homenagem a essas tribos que habitavam aqui. Bom, o que aconteceu, né? O que aconteceu? A expulsão, né, dessas tribos, algumas migraram para o Mato Grosso, algumas para o Paraná, e as únicas que resistiram foram os caigangues, né? Uhum. E aí eu já escutei, inclusive, alguns professores de história, eu falo, não, pelo amor de Deus, né, não fale isso. Que eles dizem que o caigangue, a etnia caigangue permaneceu por mais tempo, e ainda a gente tem remanescentes aqui, porque eles eram mais agressivos. E não é isso, gente. Na verdade, eles estavam defendendo a invasão da terra deles, né? Então, eles permaneceram por mais tempo, e ainda a gente tem remanescentes. E houve o apagamento disso, né? Primeiro com a expulsão, e aí a gente precisa dizer que não foi uma expulsão pacífica, foi uma expulsão mesmo de invadir aldeias, de execução, né? A gente não pode deixar de contar essa história, de dizer, não, meu querido, vamos embora, né? Não foi assim, né? A Martinópolis, né, tem essa história até bem mais recente, com José Teodoro, né, que era o Bandeirantes, enfim, que expulsava de forma cruel, né, os povos originários. Mas eu falo que, então, primeiro acontece isso, né, a expulsão, o massacre dos povos, e durante os poucos que restaram, né, foram... que era a etnia caigangue, acabou ficando ali em Arco-Íris, próximo a Tupã. E aí é importante dizer que não é o Museu da Índia Vanuíri, sim o museu em Arco-Íris, o museu a céu aberto, que eles têm lá na tribo, que eles montaram agora e que, né, as pessoas precisam conhecer. Não que não tenha que conhecer o Índia Vanuíri, pelo amor de Deus, mas dizer assim, para que conheçam os 2 museus, né? Porque o acervo de um é diferente, é formado diferente da formação do outro acervo. Então eu falo que é o primeiro apagamento da história dos povos originários. Só que com a chegada do Coronel Goulart, que é um dos primeiros coronéis que chegaram aqui, né, para construção da cidade, a cidade tinha, né, o quadrilátero central dela todo eram nomeados com nomes indígenas, né? Só que após a Revolução de 32, esses nomes são retirados e são dados a ex-combatentes. Então eu falo que é o segundo apagamento da história dos povos originários dessa região. E aí, né, eu acredito que o certo seria retornar, mas se não retornar, eu acho que seria importante, vamos lá, Rua Cassimiro Dias, antiga, né? E aí contar essa história, porque, inclusive, pessoas mais velhas, quando vão ao museu, não lembram, não sabem essa história. Então é importante dizer que houve um segundo apagamento da história, né? Dos povos originários. Bem interessante. Mas quem hoje... e antigamente, decide qual é a história da cidade que deve ser contada para a população?
Olha, eu vou usar o museu como exemplo, né? Claro que quando o museu foi instalado, eu nasci junto praticamente, a gente tem a mesma idade, né? Mas por ter acesso à documentação que hoje encontra-se lá e durante todos esses anos que eu estou lá, o que foi recebido, a gente entende que sempre o museu foi constituído para a elite prudentina e para contar a história dessa elite prudentina. A gente é muito nítido isso, né? E então era essa história que o museu contava, né? E recebeu como acervo, aceitou como acervo. Então foi a política de recebimento desse acervo durante muitos anos que determinou a história que ia ser contada. E aí a gente não quer tirar a importância dos coronéis ou das pessoas que fizeram aquele museu e que entregaram suas histórias para o museu. Mas incomodava muito essa questão de não contar a história do cidadão que estava aqui já antes desses coronéis. Os povos originários, os poceiros vindo escondidos que não queriam lá lutar na Guerra do Paraguai, vinham para cá se esconder. Então era importante contar essa história e a gente não tinha registro disso. E é aí que a gente começa, então, a trazer essas histórias para dentro do museu, né? E porque muitas pessoas ainda têm o pensamento de que o museu é um espaço de elite, né? Quando você fala museu, muitas pessoas ligam a obras de arte, né, a esculturas, e acabam não entendendo que a própria história de vida dela está guardada ali dentro, né? Então, eu falo que são as políticas que primeiro, da formação do museu, quem foram os primeiros doadores e o que eles queriam contar. Mas isso se perpetuou, mas não impediu de que a gente fizesse uma modificação. Eu acho que na história do Brasil como um todo, né, a gente tem esse viés mais positivista, vinculado aí, né, aos governantes e à história que eles colocaram. E nós, recentemente, estamos fazendo um esforço para que apareça também a história daqueles que realmente trabalham e que constroem, que são aqueles que nós falamos que é uma história vista de baixo, né, e ela é extremamente importante. E é interessante falar porque nós observamos o Museu Paulista, passou por uma reformulação recente, né? Então é uma tendência que nós devemos trabalhar para que efetivamente a população possa se reconhecer dentro desse museu. Eu falo que é um trabalho que a gente faz porque durante muito tempo a população não se identificava com o museu, né? Porque ela não entendia que a história dela estava ali dentro. E é o papel do museu contar, é democrático, ele tem que contar a história de todos, né? E hoje a gente consegue, eu falo que é um trabalho de formiguinha que a gente faz com as ações educativas dentro do museu, né? De mostrar para a criança, para que ela chegue em casa e dizer, olha, minha história também está lá. Eu sempre costumo dizer que em algum momento da tua vida, a sua história de vida, sendo você nascido em Presidente Prudente ou morando em Presidente Prudente, a sua história de vida vai cruzar com a história do museu. E isso é muito... Hoje mesmo eu tive um exemplo disso. Eu saí de lá para vir aqui falar com vocês e chegou um senhor para fazer pesquisa que ele quer se aposentar. E aí ele queria um jornal da década de 90 porque ele tem como provar aqueles anos que ele trabalhou. E ele falou para mim, eu nunca imaginei que eu poderia encontrar aqui. Então essa é a relação que as pessoas ainda não fazem e que a gente está nesse trabalho de formiguinha conseguindo trazer a população para dentro do museu, né? Então tem uma hemeroteca lá com esse trabalho. Fala um pouquinho pra gente qual que é o período que está registrado lá. Tá, eu tenho todos os jornais que circularam na cidade desde 1926. Ai, que legal. O primeiro jornal que circulou em Presidente Prudente foi A Voz do Povo. Ele começou a circular em 1926 até o final da década de 70. Eu tenho todos os exemplares. Depois vem o Jornal Imparcial, que começou a circular em 1939. E em papel foi até o ano passado. Eu tenho todos os exemplares também. O Correio da Sorocabana. Também temos todos os exemplares. O Oeste Notícias, que circulou de 96 a 2006, também estão lá.
E todo esse material é disponível para pesquisa de forma gratuita, é só chegar lá no museu e pedir. Que legal. O museu eu aprendo mais aqui quando tem essas contribuições. A professora Samantha e a Valentina, diretora do museu, você trouxe essa questão da população. Como que é montada, não um acervo, mas as exposições? A população tem algum tipo de participação nessa construção? Como que vocês fazem essa intermediação junto com a população? Vou contar para você que quando a gente... Vou pegar o gancho do restauro que o museu passou em 2023. Para aquela exposição que hoje vocês conhecem, que você conheceu, nós fizemos escutas públicas para que as pessoas pudessem contribuir e se ver lá. Então a gente realizamos várias reuniões aos sábados no museu, convidamos várias pessoas. Eu falo que é uma coisa que ainda me deixou muito triste, porque várias pessoas que poderiam ter contribuído com a gente não contribuíram, né? E para que a gente escutasse e que o processo de curadoria dessa nova expografia tivesse a cara da população, né? O que você quer ver, né? O que você quer que a gente conte. E então... o processo demorou 8 meses entre reforma e curadoria, e é importante dizer que a curadoria levou 6 meses. O restauro, a obra, foram 2 meses. Para você ver como que a gente trabalhou em cima disso, para trazer à tona histórias que estavam escondidas na cidade, né? De tirar o protagonismo de um e passar para outro. Né, de dizer, olha, a cidade não teve esse protagonista, a cidade teve vários protagonistas, né? E a forma como ela está hoje ali é para, em momentos, ela ser trocada, né? Trazerem à tona outros protagonistas. E é a forma que a gente entendeu de fazer o museu virar mais popular, né? A noção de pertencimento, Exatamente, você precisa ter essa noção de pertencimento. Inclusive, eu falo que uma das coisas que precisam ser feitas, né, no museu é você tirar a grade dele, né? Você entregar o museu para a população. Eu sempre falo que o museu não nasceu preso, né? Quando ele nasce em 1970, na verdade ele nasce em 75, mas nesse prédio ele vem em 78, final de 78. Ele nasce aberto, né? Ele é da população. Quando você coloca a grade, eu falo que você inibe, né? Eu já ouvi dizer, é a casa de um fazendeiro, é um teatro, mas nunca um museu. E aí as pessoas sempre me perguntam, você não tem medo de depredar? Eu tenho mais medo disso com a grade do que sem a grade. Porque quando você cuida, quando você usa o espaço, quando você incorpora o espaço no urbano, né? Você vai cuidar, né? Eu falo que você não precisa ir no museu, entrar lá dentro, mas você pode fazer um piquenique ali naquela praça, você pode tocar um violão, você pode ler um livro, em algum momento você entra, né? Você pode levar teu filho para andar de bicicleta, e aí quando ele pertence àquela área, as pessoas vão cuidar dele, né? Eu acho que é uma forma até de você... o aluno da Unesp sai do Carrefour, vem ali com a sacolinha. Vou tomar uma água aqui, vou usar o banheiro, vou sentar aqui na pracinha, depois eu acabo de chegar, né? Eu vejo muito isso. Só que eu vejo que a grade inibe isso, né? As pessoas param ali na frente do museu, mas elas não entram. Não entram. Porque o horário de funcionamento do museu como que é? O museu fecha às segundas-feiras, nós estamos lá dentro, mas ele fecha para limpeza, aquela limpeza pesada de museus que é específica. Mas ele funciona de terça a sexta, das 8 ao meio-dia, das 13 às 17, sábado, domingo e feriado, das 13 às 17. Então ele só fecha na segunda-feira. O restante ele está aberto. É legal. Poder público, Casa Legislativa... tem que na hora de tirar essa grade. Né? É um pedido. Né, mas aí nós estamos trabalhando com uma noção, né, de espaço público que ainda é bem complicado
Eu acho que no Brasil como um todo, Sim. né? Nós não observamos o espaço público como espaço de todos, né? Então, nós temos que desenvolver essa noção, e eu acredito nessas medidas educativas para que a gente possa se apropriar desses espaços, né? Sim, com certeza. Valentina, nós falamos sobre memória, mas tem também essa relação entre memória e política. Nós temos alguns trabalhos que resgatam, por exemplo, o período da ditadura militar, né, aqui em Presidente Prudente. Muita gente desconhece o que foi esse período aqui na cidade. Há pessoas que negam, né, qualquer relação da cidade com repressão ditatorial, e nós sabemos que isso aconteceu. Então, se você puder falar um pouquinho, eu sei que essa história, ela atravessa também a sua vida pessoal, né? Então, se você puder nos falar um pouquinho sobre esse período aqui da cidade e essas memórias. Tá. A história, enfim, a história da ditadura era uma história no interior, né, principalmente aqui na cidade de Presidente Prudente, era uma história que estava enterrada, né? A gente não se falava, né? Mas o museu tinha os registros disso, né? Eu falo através dos jornais, documentos, né? E durante muito tempo ela ficou enterrada até que começam a surgir esses trabalhos. Saíram 2 filmes, né, nos últimos 2 anos. O primeiro foi Memórias da Ditadura no Oeste Paulista, do Cláudio Santos. E agora, recentemente, no final do ano passado, novamente o Cláudio lançou o filme Nasci Rui, Morri Herói, né? E aí eu falo que as crianças vão para a escola, Rui Carlos Vieira Berbert, né? Às vezes passam 6, 7 anos dentro da escola, mas não conheciam a história dele, né? Que foi um guerrilheiro, enfim. E aí atravessa com a minha história de vida, porque meu pai também foi preso político em 1968, acusado de passar informações de Presidente Prudente para a então União Soviética, né? Meu pai era radiotelegrafista dos Correios, e aí ele é preso, acaba sendo exilado, perde o trabalho, minha mãe fica aqui pequena. Então eu falo assim que quando a gente escuta um jovem, né, eu até entendo ele ele negar que a ditadura existiu, porque ele não viveu, né, e talvez não venha de uma família que tenha passado por isso, né. E é importante dizer que eu falo porque eu fui criada por uma pessoa, né, que viveu a ditadura, e as pessoas têm essa negação porque elas continuaram a vida delas tranquilamente, né, sem entender os horrores que estavam acontecendo nos porões do DOPS, e enfim. E é importante dizer que meu pai não era um revolucionário. Na verdade, ele fazia parte do sindicato e estava lutando por direitos trabalhistas, né? E foi preso, e aí ele brincava com a gente que ele aprendeu mais sobre o marxismo dentro da cela, porque ele acabou sendo preso com a alta cúpula do Partido Comunista, e ele era só um trabalhador, mas a doutrina dentro da cela, eles conversavam isso. Então é importante dizer que a minha mãe ficou sozinha, meu pai perdeu o emprego, foi torturado, deixou resquícios emocionais e físicos, a tortura, né? Era nítido, né? Você via questões motoras, né? De respiração, ela existiu, ele foi exilado, e a gente viveu isso na pele, né? Então, e a cidade também viveu isso. E aí as pessoas passam, eu falo que as pessoas passam todos os dias vou dar um exemplo, todos os dias alguém passa pelo viaduto da Tanel Abud ali, né? O viaduto Tanel Abud que liga a Vila Marcondes à Vila Goulart, e que na verdade é de um viaduto que foi construído de lugar nenhum para lugar nenhum. Ele não existia necessidade de se construir aquele viaduto, porque a passagem era reta, né? Você não precisava. Na verdade, ele acaba matando 2 praças, né? Tanto a Praça da Bandeira quanto a Praça da Nossa Senhora Aparecida. Mas é uma obra da ditadura. Ele foi construído durante a ditadura porque
o lema era progresso, né? Então você precisava construir alguma coisa. Então, assim, eu tô contando tanto e aí eu tô dizendo do meu pai, eu tô falando do Rui, mas existem outras pessoas que ainda estão aqui ou não estão mais, que passaram pela ditadura, né? Que foram presos, que foram torturados, que foram denunciados. O próprio painel que vocês têm aqui do Sirton Genaro, quando meu pai foi preso, ele era muito amigo do Sirton, e usaram o nome do Sirton para tirar o meu pai de dentro de casa. Então, a gente viveu isso, ela existiu, e a negação é ruim, né? A negação é importante você debater, é importante que esses trabalhos venham à tona para que as novas gerações entendam o que ela aconteceu, o quanto ela foi ruim e para que não aconteça mais. É isso que é importante, a história é importante, né? E os espaços de memória que conservam essas histórias, eles precisam existir, que são espaços de resistência, na verdade, para contar essa história, para não deixar que aconteça, né? Novamente, para que retorne, para que as pessoas conheçam essa história verdadeira, né? É importante dizer que essas pesquisas desses filmes foram feitas no museu. Muita gente não sabe, mas foram feitas lá na documentação, nos jornais, nas fotografias que a gente tem no museu de acervo. Né? E a Valentina fala isso, mas é bom lembrar que, pelo menos do meu conhecimento das cidades no interior de São Paulo, quase todas as cidades tiveram esses casos, né? Sim, isso foi extremamente comum, esse tipo de perseguição, né? E de repressão, de tortura. Sim. E lembrar isso para dizer ditadura nunca mais. Não, com certeza, ditadura nunca mais. Principalmente pra gente que viveu na pele, né? Eu não era nascida, eu venho depois, quando ele volta do exílio, né? Minha mãe engravida, mas assim, a gente... Nunca foi um tabu falar sobre isso na minha casa, né? Pelo contrário, sempre foi uma forma de conversas ali na hora do almoço, na sala, de dizer que existiu, né? Que existiu, que aconteceu, eu sou prova disso, né? E é importante que não aconteça mais, com certeza. Não, é porque o ataque à democracia atualmente está sendo muito recorrente. E as cidades, né, Prudente, foi construída com uma história do passado. E como que a gente vai fazer esse processo educativo para tentar construir para o futuro uma cidade que é essa cidade do presente, que tem essa memória do Alto Tamanduá, do Córrego do Viado. Então, assim, o que falta para esse processo educativo de fato entrar na prática? E tá nas escolas, a universidade aqui conecta com muitas coisas, mas quem é que tem acesso a isso, né? Então a gente fica um pouco disso. Eu queria te escutar um pouco nesse sentido. O que falta, na sua visão, como diretora do museu, para que as escolas reconheçam mais e tenham esse processo educativo de uma forma mais prática? Olha, eu falo que há 20 anos no museu, né? Eu falo que já existiram muitas divergências, né? Durante algum tempo você vê um maior empenho para que e aí eu não estou dizendo da educação municipal, ou da estadual, ou da pública, eu estou dizendo num geral. Um maior empenho de se entender e conhecer a história da própria cidade. Em outros momentos eu vi um apagamento disso, não há necessidade disso, né? E eu já ouvi, Prudente não tem história, é muito nova, né? Enfim, todos temos história, eu tenho minha história, você tem a sua, imagina uma cidade, né? Então eu acho que o que falta, assim, esses questionamentos mesmo dentro das escolas, de dizer para os professores, né? Eu sei que a classe dos professores é difícil, né? Tá cada dia mais difícil, enfim, eu sou professora também, mas de fazer esses questionamentos e trazer esses questionamentos para dentro da sala de aula e buscar essas histórias, né?
não só no museu, claro, o museu é o guardião de todas essas histórias, mas é importante ensinar a história de uma forma... Eu falo porque eu estudei história, e quando eu estudei lá no 4º, 5º ano, eu nem gostava, né? Porque é aquela história que você... né? Desconhece. Que você desconhece. Então, quando você estuda a história de outra forma, que você tem acesso a coisas que provem aquilo que você está escutando, é diferente. Então, eu acho que falta esse buscar, né? Esses questionamentos, trazer esses questionamentos para dentro das escolas, das instituições de ensino, para que os alunos comecem a procurar a própria história, né? É a sua história de vida, né? A sua história está ali no museu, a história é todo dia, amanhã é história. O que a gente está vivendo hoje, amanhã é história, entrou para a história, né? Esse registro que a gente está fazendo aqui, sei lá, daqui 10, 15 anos, alguém vai ver, né? Então eu acho que falta isso mesmo, né? De incentivar o estudo, né? Não daquela história que está escrita nos livros ali, que alguém decidiu. Mas, olha, eu não estou acreditando nisso aqui. Eu vou buscar referências, vou entender se isso é verdade ou não. Eu acho que é isso que vale, né? Eu sempre falo isso porque eu vim para o museu conhecendo uma história e eu tive o prazer de tombar, no mínimo, 50 mil documentos. Então, tem muita coisa que as pessoas contam aí que não é verdade. Prática. Eu vou puxar um pouquinho pro lado das minhas pesquisas e me fala um pouquinho sobre as mulheres na história de Presidente Prudente. Olha, eu vou falar das mulheres. Eu gostei muito que você me perguntou isso, que é uma das coisas que me incomoda muito. Alguns falam esquecimento, alguns falam apagamento das mulheres. E é isso mesmo. Houve isso, é muito nítido na história de Presidente Prudente, porque quando você se refere às mulheres, você se refere à esposa de fulano de tal. Ela tá sempre atrás de alguém, né? E aí, quando eu cheguei no museu, e tive, né, essa oportunidade de ler e tombar muitos documentos, e aí você vê mulheres incríveis que fizeram história e que você simplesmente não ouve falar, né? Eu vou começar pela própria mulher do Coronel Goulart, né? A gente fala muito no Coronel Goulart, mas se você ler os documentos que tá lá, tudo que ele fez, as coisas boas que ele fez, foi a mando dela. Tipo, olha, eu quero uma escola para meus filhos, então vem a primeira escola. Olha, meu filho morreu de malária, você vai lá e derruba aquela represa, né? Olha, não sei o que lá, e ela lá de arma no meio da Avenida Brasil defendendo o marido dela, dando tiro. Só que ninguém conta essa história. E aí a gente vem, Dona Lazinha, né? Primeira mãe de santo da cidade, uma mulher poderosa, uma mulher preta e mãe de santo lá na década de 40. Você imagina o preconceito da cidade. E uma mulher poderosa, que o embaixador do Senegal, né, veio para Presidente Prudente e só aceitou entrar numa missa de braços dados com ela, né? Então você vê, e aí a gente escuta que ela tinha total acesso aos políticos, né, aos homens poderosos da época. Você vê que ela tinha esse acesso, e a história dela estava apagada até 5 anos atrás, né? A gente vê a Clotilde Veiga de Barros, né, que dá nome, acho que é uma creche, mas foi a fundadora do primeiro lar das meninas da cidade, né, que lutou para a construção desse lar, para abrigar essas meninas que eram, né, colocadas para fora de casa, enfim, uma outra época. E você não ouve falar da história dessas mulheres, você sempre colocam ela como a esposa de alguém, a mulher do médico, a mulher do prefeito, a mulher de fulano de tal, e elas fizeram história, né? Poderia passar a tarde inteira aqui enumerando várias mulheres, né? Mas é isso mesmo, houve, sei lá, um apagamento, mas houve. E essas histórias precisam vir à tona, né? Com certeza. Valentina, você precisa fazer esse trabalho pra gente. Nós estamos precisando conhecer essas mulheres da história de Prudente. Sim. Porque efetivamente nós não encontramos, né? Não, a gente não. Eu falo,
eu falo que durante a Segunda Guerra Mundial, isso eu estou falando da documentação que a gente tem acesso lá. Muita gente não sabe, mas a colônia japonesa acabou sendo colocada, né, sobre vigília, né? Sim. E os alunos foram separados das escolas, né? E aí eles vão então para o Colégio de São Paulo hoje, onde era a antiga CAI ali, onde tem uma lanchonete agora na Washington Luiz. E aí você vê nos documentos, né, que eu tenho no museu, as pessoas lá registrado, arquivos da polícia, né, de retirada de rádio, prisão de pessoas da colônia japonesa e mulheres, né, mulheres lá brigando, dizendo, olha, não, é meu filho, ele vai para a escola, assim, simplesmente as pessoas não falam sobre isso, né? E é importante trazer que houve essa segregação e as mulheres estavam à frente dessas lutas, né? Lutando para que o filho não ficasse sem escola, sem acesso à educação, e a gente não ouve falar, né? Não ouve. É parte de uma política federal da época, sim, né? Mas nós precisamos entender o quanto ela ressoa nas cidades do interior do Brasil como um todo. E foi em todas, né? E aí eu falo, e mesmo assim, durante a Segunda Guerra Mundial, o maior produtor de menta do mundo foi Presidente Prudente, foi essa região. E quem trabalhava nas lavouras? Aqueles que eram segregados, porque eles sabiam cultivar a menta, né? E aí eu falo, são coisas que simplesmente as pessoas não falam sobre isso, né? E a gente tem os registros que isso aconteceu, né? Na cidade, e simplesmente existem esses apagamentos que precisam vir à tona. Sim. Você precisa contar essas histórias, né? Sim. Inclusive, vamos abrir hoje um baixo-assinado para voltar ao Alto Tamanduá. Brincadeira. E é muito interessante isso, porque o que a Valentina traz para nós é dados, fatos, a história. Então as pessoas às vezes criticam o trabalho do museu, criticam a própria coordenadora ou pessoas que entendem a história, mas é o fato do que aconteceu na história da cidade. Mas a professora Samantha trouxe a questão da própria pesquisa dela, e eu quero trazer um pouquinho, porque o ano passado você teve à frente da pasta da Secretaria de Cultura. Sim. Como que os projetos culturais entram também dentro dessa questão do próprio patrimônio material, imaterial, acervo histórico, o que você sentiu estando na pasta da cultura? Há projetos culturais que acontecem dentro do museu? Como que é essa frequência? Olha, eu falo que, como a PNAB, é importante dizer, né, é uma política do governo federal, né, eu fico muito contente que ela abre espaço, né, para os espaços de memória, para os patrimônios históricos, né, isso é uma luta que a gente fez há muitos anos atrás, que acabou dando frutos, né? Inclusive a divisão desses projetos para que você não concorra com as capitais, né? Que sejam descentralizados. Eu vejo que ainda existem muitos poucos projetos e que poderiam ser submetidos para espaços de memória ou para uso de todo o acervo que eu tenho lá. E eu acho que ainda existem poucos projetos. Eu acho que eles poderiam ser em maior quantidade, não só executados lá, mas pesquisados lá, né? Eu acho que tem um leque imenso de possibilidades, né? Eu não sei como vai ser esse ano, né? Quem são as pessoas que vão submeter, mas eu vejo do governo federal que as PNABs, as que grandes, né? As que a gente concorre com o Estado, ela vem aumentando, né? Tanto de valor financeiro, né? De obras e de projetos que são voltados a patrimônio. E eu acho que Prudente poderia ter esse olhar também, né? Aqueles que vão submeter projetos, de olhar esse outro nicho, né? Que tem na área, porque muita gente não liga o museu com cultura, né? E ele é totalmente dentro desse nicho aí, né? Cultural.
eu espero que venham mais projetos para a área e que para serem executados no museu também. A própria reforma, revitalização, construção do museu foi através de uma política do governo federal. Sim, foi através o restauro que o museu passa em 2023, tanto a nova expografia quanto o prédio, é um edital, é um PROAC, que na verdade são 2 PROACs. Um para a modernização do museu, então a compra de equipamentos, e o outro para expografia. Então essa expografia nova que vocês veem lá, vem dessas políticas, né? Dessas políticas públicas que são importantes, né? A gente entende que sem elas ficaria muito mais difícil para que as coisas acontecessem, né? Valentina, eu tô adorando te ouvir, mas nós temos um limite de horário aqui. Não, eu entendo perfeitamente. E eu sempre gosto de terminar esse programa falando para os nossos convidados o que você gostaria de falar e que nós não perguntamos. Fique à vontade nesse momento para fazer alguma exposição que nós não conseguimos abordar e que você acha importante que o nosso público ouça. Olha, eu agradeço, muito legal ter participado, obrigado pelo convite, é sempre importante contar a história da cidade e do museu, né? E o que eu tenho para falar é visitem o museu, né? Conheçam o museu, o museu não é só a sala de exposições, o museu tem um acervo para pesquisa imenso, com documentos, fotografias, mapas, plantas, revistas, enfim, uma infinidade de acervo. Acompanhem as redes sociais do museu. Ele não é só essa sala de exposições, a gente tem curso, a gente tem exposições temporárias, a gente tem atividades que acontecem lá diariamente, temos aulas sobre educação museal, temos aulas sobre arquitetura e patrimônios, isso é tudo de forma gratuita, muita gente não sabe. Então conheçam o museu, venham nos visitar. Vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o endereço do museu para que esse convite fique completo. Valentina, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada e esse foi mais um Vozes de Prudente.